Oi, gente, Júlio Marinho falando, bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês, queridos? Então, gente, o tema do vídeo de hoje, ele foi sugerido já tem um tempinho, né? Alguém me sugeriu fazer um vídeo falando sobre o primeiro amigo gay. É interessante mesmo, tema que é digno de se ter um vídeo. Talvez essa pessoa tenha uma boa lembrança, né? Lá do seu primeiro amiguinho gay. E talvez outras pessoas também tenham tido essa experiência boa. Eu por acaso tive também uma experiência bem bacana em relação a isso. Mas antes de continuar, aquele recadinho bem rapidinho para quem estiver chegando aí agora, já se inscrever no canal, comentarem, por favor, deixarem um joinha e indicarem o canal para os amiguinhos, tá bom? Então, assim, o meu primeiro amigo gay, até então eu tive outros amigos, óbvio, né? Outros melhores amiguinhos, né, de infância. Mas assim, o meu primeiro amigo gay eu fui ter já quando tive uma experiência de trabalho. Não a minha primeira, mas foi uma experiência de trabalho. Eu tinha ali por volta dos meus 16 anos, 16 ou 17 anos, por aí. E eu fui trabalhar numa empresa e a gente fazia vendas, né? Uma empresa de vendas de planos de saúde. E eu não tinha experiência absolutamente nenhuma nisso. E a gente tinha que trabalhar em dupla. E aí calhou da minha dupla ser o Paulo, né? Que foi uma pessoa muito bacana ali, né? Os dois muito inexperientes, ele era mais velho que eu, mas muito inexperiente, e fomos para um bairro bater de porta em porta, isso ali, né, comecinho dos anos 80, e aí a gente andava, aquela coisa toda, né, e a gente não sabia nada sobre esse assunto, a gente não fazia ideia de como é que a gente ia vender o plano de saúde, por mais que a gente tenha tido lá, né, as orientações na empresa, mas a gente não fazia a menor ideia. E acabou que isso era até divertido. E nessa de conversar sobre vida, sobre, né, onde mora, aquelas coisas que a gente acaba falando com a pessoa que acaba de conhecer, depois de um determinado momento, lógico que a gente, né, você acaba percebendo alguns sinais. E aí eu não lembro nem quem foi que como que entrou, né, nesse assunto e, enfim, acabamos revelando um ao outro que éramos gays. E é óbvio que isso aumentou muito mais, né, a nossa interação. A gente acabou ficando amigo ali mesmo, né, naquele inteirinho ali. Então, todos os dias a gente acabava indo trabalhar juntos, né, em dupla, e as nossas conversas iam aumentando e a gente acabava ficando sabendo muito mais um do outro e via como tínhamos pontos em comuns. É lógico que muitos jovens a gente, né, não percebia que esses pontos em comuns eram justamente por conta da homossexualidade, né, por todos os conflitos que a gente passa, por essa coisa de ter que ficar se escondendo. Imagina, no começo dos anos 80. Isso nos aproximou muito. E a gente não tinha a menor experiência, a gente não tinha a menor aptidão para aquele trabalho. Isso se mostrou dias depois e a gente acabou saindo, mas continuamos amigos. E o Paulo, ele morava em outro bairro, bem longe, né, da onde eu morava, então tinha que pegar trem, era bem distante mesmo. E a gente acabou virando amigo mesmo, amigo de frequentar uma casa do outro. Ele ia muito na minha casa, eu ia bastante, mais até na casa dele, porque a família morava numa casa e ele morava, tipo, numa kitnet, nos fundos. Né? Então tinha muito mais, né? A gente ficava muito mais à vontade. Não havia absolutamente nada de sensual entre a gente, mas era melhor, né? A gente ficava ali, né, lá na kitnet do Paulo, no quartinho dele, e a gente conversava demais. A gente trocava muitas experiências. E isso foi muito bom, foi muito importante para mim. E muito importante para ele também. Porque até então ele já tinha tido outros amigos gays, né? Ele já tinha contato com outros gays, mas eu não. Então é toda aquela descoberta de que você não está sozinho no mundo, de que isso não acontece só com você.
de que as coisas que você sente não são únicas, outras pessoas sentem igual, outras pessoas têm sensações parecidas, experiências parecidas, impressões sobre o mundo compartilhadas, né? Você acaba tendo muita coisa em comum, muita coisa que você não esperava ter em comum com outras pessoas. Então tudo é uma descoberta, tudo é muito novo e tudo é muito empolgante e tudo é muito bom, porque é um alívio saber que não é só você, que não é só contigo, né? E a gente andava muito junto, andava muito porque a gente não tinha dinheiro para ficar pegando ônibus, para ficar andando por aí, então a gente andava mesmo, muito. Então, tipo assim, a gente pegava o trem, descia na Central do Brasil, e andava, ia até a Zona Sul a pé, porque a gente não tinha dinheiro para ficar gastando, né, com passagem, e a gente gostava de andar, a gente andava e conversava muito. Então, assim, a gente andava, conversava e paquerava junto, e a gente foi descobrindo tudo junto. Tudo. A gente não sabia onde ficavam as boates, a gente não sabia aonde ficavam nada, a gente não sabia nada. Os points gays a gente não sabia. E nesse inteirinho, quando a gente ainda estava trabalhando na tal da empresa lá, das vendas de plano de saúde, a gente acabou conhecendo um outro cara, um outro gay, só que ele era bem mais velho, obviamente muito mais experiente, e a gente também acabou procurando, depois que a gente saiu, a gente acabou procurando esse cara, e ele que nos introduziu a muita coisa que a gente até então não sabia. Mas depois a gente acabou perdendo o contato com ele, não lembro, isso faz muito tempo, gente, faz muito tempo. E eu e o Paulo continuamos naquela de ficar andando, e eu lembro que uma vez a gente queria muito ir numa boate. Né? A gente sabia da existência de algumas boates, a gente queria muito ir numa boate, mas a gente não sabia onde era. E então, assim, não tinha internet, não tinha nada disso. Não tinha quem perguntar também. E teve uma vez que a gente teve a brilhante ideia. A gente sabia que tinha uma boate ali no centro da cidade, que por acaso era o Boêmio. Eu falei sobre essa boate num vídeo um tempo atrás, eu vou deixar até o link aqui. E a gente sabia que era mais aonde era mais ou menos, mas a gente não sabia aonde exatamente. E uma vez a gente teve a brilhante ideia de ficar próximo, então a gente foi para Cinelândia, na verdade, e a gente combinou o seguinte: se a gente ver um grupinho de gays indo para algum lugar, a gente vai atrás, a gente vai segui-los, né? Que provavelmente eles vão para essa tal dessa boate. E assim a gente fez, mas a gente não conseguiu na primeira, na segunda tentativa a gente conseguiu. E aí a gente descobriu onde era. Só que a gente não tinha dinheiro para entrar, mas a gente já sabia onde era. Ou seja, o principal a gente acabou conseguindo, a informação principal. E aí no outro final de semana a gente conseguiu dinheiro e a gente foi para entrar. Só que eu era de menor. Né? Então eu não entrava. E aí nós acabamos desistindo, porque o Paulo também não quis entrar sozinho, ele já era de maior. E aí depois de um certo tempo, o Paulo não quis mais ir na tal da boate. Ele começou a fazer, né, umas pegações assim meio estranhas para mim na época, eu não queria fazer aquilo. E aí eu lembro que ele ia pro aterro, coisas assim, meio barra pesada assim, e eu não abri mão disso. Não queria, isso me assustou no começo. Então meio que a gente, né, assim, não é que a gente tenha se separado, a gente continuava se encontrando, a gente continuava frequentando a casa do outro, a gente conversava muito, mas nesse ponto, quando ele ia para esses lugares, eu não ia. E na boate eu não podia entrar, então às vezes eu ficava lá, né, sentado, esperando, aí quando dava assim lá para as 4 horas da manhã eles deixavam eu entrar. E assim foi, aí eu conheci o meu primeiro namorado, e aí mesmo que, né, não fui mais em boate também, quase não me encontrava mais com o Paulo, nós meio que desencontramos nessa época, porque eu estava namorando, ele não, e meu namorado era muito chato, muito ciumento, então eu e Paula meio que a gente abriu um pouquinho. Depois a gente voltou a se encontrar, mas aí já não era mais a mesma coisa, né? Eu já tinha conhecido outras pessoas, outros amigos, ele também, e a vida meio que foi nos levando para caminhos diferentes. Fui me encontrar com ele anos depois, a gente acabou trabalhando no mesmo lugar também durante um tempo,
e meio que voltamos a ter uma amizade assim mais próxima, mas aí ele foi embora, saiu do emprego também. E aí, de novo, né, acabamos nos desencontrando, e aí acabamos nos desencontrando totalmente. E hoje em dia ele é uma pessoa totalmente diferente, assim, uma pessoa que eu não tenho a menor intenção de fazer amizade. Eu vi lá uma vez ele no Facebook, ele virou bolsonarista, então assim, não tenho a menor intenção de fazer amizade com bolsonaristas. E mesmo se não fosse, né, passou. Eu tive outros amigos, enfim, mas naquela época foi muito importante, é nisso que eu queria focar. Foi muito, muito, muito importante para mim. E eu imagino que seja muito importante ainda hoje, por mais que as pessoas tenham muito mais acesso às informações, né? Tem a internet para auxiliar, a internet acaba virando meio que melhor amigo, né? Mas é importante ter uma pessoa ali do teu lado que tenha mais ou menos, sei lá, a mesma idade, né? Que tenha mesmo as mesmas visões de mundo, acaba tendo um pouquinho das mesmas visões de mundo, e é bom trocar experiências e descobrindo as coisas, vendo que você não está sozinho, né? Que outra pessoa sente mesmo mais ou menos as mesmas coisas que você, tem as mesmas dúvidas, as mesmas frustrações, os mesmos questionamentos, né, sobre tudo, sobre o mundo, sobre a vida, sobre a sua sexualidade. Então é muito importante. Então, assim, não abram mão disso, não. Se vocês tiverem, assim, um amiguinho, e mesmo com todas as informações que vocês tenham, compartilhem as informações, né, as impressões sobre essas informações, sobre as dúvidas. Compartilhem tudo isso, é tão bom, é tão gostoso você ter um ombro amigo, né, para chorar ali naquela hora que você não está muito bem, e rir, se divertir junto, sabe? Sair junto, passear junto, brincar junto, olhar o mundo junto. Isso é muito importante, não percam isso não. Por mais que hoje isso não esteja tão na moda, quanto na minha época, porque na minha época não era uma questão de moda, na verdade, era uma questão de necessidade, porque a gente não tinha, né, outras opções, né? A gente não tinha, como eu falei, a internet, né? Então isso era essencial. Mas não percam isso não, tenham, né, um grupinho, se tiver que ter um grupinho, mas pelo menos um amiguinho, né, para dividir tudo, para dividir essas informações, esses questionamentos e esses conflitos, essa barra pesada toda, mas esse divertimento também. As barras pesadas e o divertimento, dividam. É bom, faz a vida ficar mais leve, ter essa coisa da cumplicidade, é muito bom, não percam isso não. Tá bom, gente? Era isso, lembrando que amanhã tem um vídeo novo, porque aqui neste canal, todo dia tem um vídeo novo e tem novidade por aí, eu conto no próximo vídeo. Tá bom, queridos? Era isso e até amanhã.